Olá, colegas. Boa tarde. Sou Jorge Aldrovandi. Hoje é 29 de maio, são as 16 horas e estamos dando começo a mais um webinário de clientes de sucesso de Infusionsoft. A Universidade de Babel Team é responsável de encontrar estes clientes que estão fazendo diferença no mercado e propor a eles um pouco de generosidade para compartilhar com outros um grau de inspiração. Isso que a gente pretende, inspiração para seus projetos. Danilo é diretor da Orquestra BR, uma agência digital que fica em São Paulo, perto de Congonhas, e que, entre outras coisas, se especializa em lançamentos digitais para celebridades, autoridades, etc., com excelentes resultados. Um componente dessa estratégia é o funil do webinário perpétuo, que eu tive possibilidade de conhecer quando convidei Danilo como convidado especial no último curso Infusionsoft avançado, que foi em fevereiro do ano 2018, ou seja, aproximadamente faz 3 meses, um pouquinho mais, desse evento. Então, Danilo Leandro ontem apresentou isto para o mercado que fala espanhol, ele fala muito bem espanhol, e hoje eu pedi que ele apresente para os colegas que são clientes Infusionsoft aqui no Brasil. Então, é muito melhor português que eu. Deixo com vocês a Danilo Leandro e seu já reconhecido webinário perpétuo. Bom webinário, bom conteúdo e melhor implementação, como sempre falo. E o que eu vou te mostrar hoje aqui do webinário é um dos funis que a gente aplica hoje no nosso negócio e no negócio dos nossos clientes. O indicador principal que a gente utiliza hoje é o LTV, que é o Lifetime Value. E aí esse gráfico explica um pouco que seria as etapas que você precisa percorrer aí ao longo do tempo. Então, se você é um infoprodutor, ou se você atende clientes, enfim, e hoje você tem apenas um produto, minha sugestão é que você trabalhe e tenha uma gama de produtos, para que você possa pegar a lead qualificada, transformar ela em um cliente e ao longo do tempo fazer novas vendas para esse mesmo cliente. Isso vai trazer um muito expressivo para você, para o seu negócio. Então, a gente trabalha, quando a gente traz esse cliente inicialmente, a gente chama de aquisição, a gente está adquirindo esse novo cliente. E ao longo do tempo, quando você vende mais vezes para esse mesmo cliente, nós falamos que essa tipo de campanha é uma campanha de monetização, onde você já adquiriu esse cliente e você está monetizando ao longo do tempo esse mesmo cliente, ou seja, você está fazendo você está trazendo mais dinheiro, né, gerando mais valor para ele, vendendo novos produtos e, consequentemente, trazendo mais resultados para o seu negócio. Tá? Então, quais são as etapas para isso do LTV? Vamos lá. Então, a primeira coisa, você qualifica, atrai essa lead. Primeiro ponto é transformar essa lead em um comprador, né? É chamado de single buyer. Então, com isso, você ativou esse cliente. Né? Nesse momento aqui, você fez o que nós falamos, você adquiriu esse novo cliente, que é a primeira compra dele. Agora, o foco é continuar trazendo novos leads, que vai se transformar em novos clientes, mas principalmente fazer novas vendas para esse mesmo cliente, tá? Então, com isso, você vai fazer a retenção desse cliente vendendo mais para ele, gerando mais conteúdo de valor e fazendo novas ofertas. Uma preocupação que eu vejo, principalmente de infoprodutores, eu não vou ficar fazendo oferta para meus clientes. Porém, muitas vezes, essa pessoa, um lead ou uma pessoa que já comprou o primeiro produto de você, ele já está preparado para comprar mais vezes. O que está faltando é fazer uma nova oferta. Então, faça novos pontos de contato, que a gente fala, né? E novos pontos de oferta. Ofereça mais para o seu cliente. Claro que você não vai ficar só oferecendo sem gerar algum conteúdo de valor, mas ofereça. Então, grandes empresas não estão preocupadas sobre isso. Então, se você está todo momento, seja através de televisão, jornais, internet, sendo atacados por ofertas de grandes empresas, como Coca-Cola, GM. Então, não se preocupe com isso. Só que faça, tá? Eu vejo que muitos infoprodutores estão deixando muito dinheiro na mesa simplesmente por não fazer novas ofertas, ok? E uma vez que a pessoa passou pelo seu funil, um outro ponto importante é, se a pessoa passou pelo seu funil, pode ser que ela tenha se tornado cliente ou não, você precisa fazer uma ativação, ou seja, você precisa transformar aquele cliente em múltiplo comprador, né? Em multicomprador, ou seja, ele comprar um segundo produto que seja, um terceiro produto seu que seja, ou se ele passou por todo o funil e não comprou, que você dê uma oferta realmente tão interessante para ele, realmente aquela oferta realmente irresistível para que ele se torne cliente. Então, a gente chama de reativação, né? Se é uma pessoa que já se transformou em cliente e não seguiu comprando outros produtos
seu, você vai reativar esse cliente, ou se é uma lead que entrou no seu funil, passou por todo o funil e não comprou nenhum produto, você pode oferecer um produto que a gente chama de ativação, que é um produto com um preço super especial, um bônus super especial, um super bônus único, e com isso você vai ter grandes chances aí de transformar essa lead ou um cliente que já fez uma primeira compra em um comprador múltiplo, aí, né? Comprar o segundo ou terceiro produto de vocês. Então, primeiro ponto é esse, LTV, procure estudar e aplicar esse indicador no seu negócio e seguir essas etapas que a gente falou aqui de forma resumida. Bem, para deixar um pouco mais claro como funciona aqui a estrutura da orquestra, muita gente pergunta como a gente trabalha, principalmente com o Infusionsoft, como que a gente aplica o Infusion no nosso dia a dia e como que o Infusion é importante para a agência, né, para a gente poder escalar o nosso negócio e o negócio dos nossos clientes. Então, hoje, basicamente, a nossa estrutura é essa aqui. Para cada projeto, a gente tem 4 divisões básicas, né? Que seria a primeira divisão é o gestor de estratégia, ou seja, dentro de um projeto, quando a gente recebe um novo projeto, o gestor de estratégia é quem define qual que é a melhor estratégia a ser utilizada, qual que é o melhor funil a ser utilizado, né? Lógico, cruzando o momento do cliente, cruzando o produto do cliente, tipo de serviço do cliente. Com isso, nós temos o gestor de conteúdo, que é a pessoa que é responsável pela geração de conteúdo, seja ele conteúdo da página de vendas, conteúdo da pre-sell, conteúdo do vídeo de vendas e dos próprios e-mails. Então, nós temos um gestor de conteúdo que cuida exclusivamente da parte de conteúdo, tá? Então, tem um gestor e para cada projeto pode ser, claro, dependendo do tamanho, ou uma pessoa, né, um profissional, ou um grupo de profissionais aqui trabalhando no mesmo projeto. Ao lado do gestor de conteúdo, nós temos o gestor de desenvolvimento, que é a pessoa basicamente que cuida de toda a parte de integração, a parte de desenvolvimento de páginas, seja HTML, ou seja, em algum outro tipo de linguagem. É o gestor de desenvolvimento que recebe o conteúdo do gestor de conteúdo e aplica isso, gerando, né, a parte visual, a parte interativa com a lead ou com o cliente. E do lado direito, nós temos o gestor de aquisição, que muitas agências hoje trabalham com o gestor de tráfego. O gestor de aquisição não deixa de ser o gestor de tráfego, porém ele tem uma tarefa, uma responsabilidade maior, que é, além de gerar o tráfego, ele não vai olhar somente o custo da lead ou a qualificação da lead. Ele vai olhar se aquela lead, né, está gerando a primeira compra, a primeira conversão, ou seja, se essa campanha que ele está gerando está convertendo em cliente, né, na primeira compra desse cliente, seja de um produto de ativação, tá? Nesse ponto aqui, a gente não se preocupa tanto com o ROI e mais com a qualificação desse lead, desse cliente, né, do lead que se transforma em cliente. Se ele vai ser um múltiplo comprador, se ele vai comprar mais produtos ao longo do tempo. Não adianta eu fazer um ROI no primeiro produto, mas esses clientes que estão entrando não estão seguindo na jornada do cliente, que a gente chama aqui, que é na sequência de compras. Tá? Então, o gestor de aquisição, além de fazer o tráfego em si puramente, ele tem mais essa responsabilidade, então ele olha esses outros indicadores que não seja apenas o tráfego em si. E como que a gente aplica isso no dia a dia? Basicamente, aqui só um passo a passo para ficar um pouco mais claro como cada uma dessas áreas trabalham entre si. Então, uma vez que entrou o projeto, o gestor de estratégia reúne toda a equipe, explica qual que é o projeto do cliente e aí sim é definido qual estratégia vai ser tomada. Uma vez que foi resolvido, né, essa parte, foi definida qual estratégia, qual funil, qual que vai ser o passo a passo aplicado para aquele cliente, é gerado o funil no Infusionsoft. Uma vez gerado o funil no Infusionsoft, ao mesmo tempo, o gestor de conteúdo começa a criar, junto com a equipe dele, os conteúdos de e-mail, da landing page, da página de vendas ou da pre-sell, e já passa para o gestor de desenvolvimento começar a criar as primeiras páginas, tá? Uma vez isso pronto, também o gestor de conteúdo passa o conteúdo da copy para o gestor de aquisição, que vai colocar o tráfego no ar, cruzando o avatar, né, definido lá no início do projeto. Né, qual que é o cliente ideal para quem que precisa chegar esses anúncios. Tá? Uma vez feito isso, é feito o processo de teste e concluído, é dado start aí nas campanhas desse cliente. Por que a gente escolheu na época o Infusionsoft? Porque dentro dessa estrutura aqui, a gente consegue automatizar grande parte do processo. E principalmente a gente consegue fazer filtros e enviar os conteúdos adequados para as pessoas certas. Então, eu vejo que muita gente está preocupada em disparar muitos e-mails
e não se preocupa na qualificação. Tá? Então, a gente usa diversos tipos de campanhas que dentro dessa campanha a gente faz naturalmente a segmentação. Seja pelo início da captura, que a gente usa o método ESC. Se você não conhece, sugiro que você pesquise sobre o assunto. É onde, quando você vai fazer a captura dessa nova lead, você pode colocar algumas questões para ele e ali você já define que tipo de lead. Então, se eu estou vendendo, por exemplo, um dos produtos que a gente tem, por exemplo, um produto para barbearia. Então, essa pessoa que está entrando é um barbeiro iniciante, é um empresário de barbearia que já tem uma barbearia. Se ele é um empresário, ele é um empresário iniciante ou ele já tem uma rede de barbearias. Então, nesse momento, dependendo da questão que ele respondeu, eu já posso segmentar e mandar para um funil mais adequado para ele. Ou, mesmo que essa lead já esteja dentro do funil, pelo conteúdo eu posso segmentar. Então, por exemplo, eu não preciso sair mandando ofertas e ofertas, e sim, eu posso mandar um conteúdo, e se aquela pessoa se interessou, clicando para ver o vídeo daquele conteúdo, por exemplo, eu consigo segmentar. Então, tudo isso eu consigo fazer no Infusionsoft, de forma muito assim, simples, claro, depois que você aprende, começa a aplicar, você começa a ver que realmente é de uma maneira bem simples. Isso facilita muito a gente conseguir escalar o nosso negócio e, consequentemente, os negócios dos nossos clientes também. Por isso a gente usa o Infusionsoft. Além disso, tem uma gama tremenda aí sobre integrações com outros sistemas que facilita muito também o nosso dia a dia. Tá? Então, falando um pouco agora, já entrando no tema da apresentação de hoje, que é sobre o funil do webinário Evergreen, ou funil do webinário perpétuo. Esse gráfico que eu estou colocando aqui é um exemplo de resultado que a gente obteve com um cliente que veio, ele já tinha o webinário perpétuo rodando, só que sem funil. Ele tinha lá, fazia a campanha, trazia para captura no Evergreen, e a pessoa assistia, comprava, se não comprava, acabava ali. Então, era somente uma chamada para o Evergreen. O que nós fizemos, aplicamos esse funil aqui, que eu vou apresentar hoje para vocês, e esses são os resultados que a gente obteve, aumentando em vendas 229%, as vendas do cliente, um ROI unitário, que a gente fala de 112%, eu aplicando esse funil, e a conversão de boletos também, que tem a parte de recuperação de boletos, em 148%. Tá? Então, tenho certeza que se você aplicar também esse funil, você vai ter resultados aí extraordinários, porque o webinar, esse funil a gente já aplicou já em vários segmentos, em todos os segmentos teve melhora na conversão expressiva, melhora expressiva na conversão. Então tá, então só que eu acabei de falar aí sobre o retorno, essa é a expressão visual aí do retorno. Em vendas, a gente aplicando esse webinário que eu vou falar agora, esse funil de webinário que a gente vai falar agora, esse foi o retorno, um aumento de 229% em vendas, 112% em ROI e 148% em conversões de boleto. Tá? Trabalhando bem a recuperação de boletos aí. Deixa eu só voltar aqui, que agora vou entrar aqui na parte do webinário. Tá? Essa é a visão geral do webinário. Tá? Então, esse aqui é um fluxograma do webinário Evergreen. Tá? Então, o funil que a gente utiliza aí no webinário Evergreen. Eu vou parar a tela e voltar, porque eu vou dar um zoom para a gente seguir passo a passo aí para facilitar o entendimento, porque desse jeito acho que fica pequeno aí para a tela. Tá? Meu mouse aparece aí? Aparece, né? Sim. Maravilha. Então, aqui o funil começa por essa parte do opt-in, tá? E aqui tem uma observação importante aqui, ó, sem replay, tá? Eu vejo muita gente utilizando o Evergreen e eles não utilizam, eles liberam o replay. O que acontece? A gente já fez alguns testes e se você libera o replay, você está acostumando a sua lead a assistir quando ele bem entender. Então, assistir o webinar ou agora ou através do replay. Então, o que a gente sugere quando você vai aplicar esse funil Evergreen, você deixa claro para ele que é uma aula que não tem replay. Então, normalmente, como que a gente configura? A gente faz uma campanha, seja ela através de uma isca digital ou diretamente para se inscrever na aula. A gente configura no Evergreen, normalmente 3 horários fixos do dia, então, horário de manhã, no meio da tarde, no início da tarde e um horário à noite, pelo menos. Tá? Além disso, a gente habilita a visualização nos 15 minutos, né? Naquele lance de configurar hora cheia, 15 minutos, 30 minutos, 45 e hora cheia. Né? Então, a gente dá a possibilidade da pessoa que estiver mais quente, da lead que estiver mais quente, já entrar no funil e a gente já se inscreveu para a aula e já assistir a aula dentro dos primeiros 15 minutos. A gente já testou com e sem isso. O que nós percebemos é que quando a gente habilita isso e a campanha está bem segmentada,
nós diminuímos muito o tempo de conversão. Então, quando uma pessoa entra no seu funil, o que você mais quer é converter essa pessoa no menor tempo possível, claro, considerando que nessa campanha aqui a gente está considerando um lead frio, uma pessoa que veio, que não necessariamente te conhece ou nem o seu produto, ela entra nesse funil e a nossa intenção é transformar essa lead, esse tráfego frio, em cliente no menor tempo possível. Então, a gente deixa habilitado essa função, bem? Então, claro, nas comunicações que não terá replay. Uma vez que a pessoa se inscreveu, tem a possibilidade dela entrar na aula ou ela... Então, inicialmente, vamos seguir para baixo aqui nesse fluxograma, levando em consideração que essa pessoa entrou na aula, ok? Uma vez que ela entrou na aula, também ela tem duas possibilidades. Seguir até a final da aula e ver a oferta, no momento que você faz a oferta do seu produto, ou a possibilidade dela sair antes e não ver sua oferta. Então, será que ela foi até o final e viu a oferta? Nesse fluxograma a gente faz uma verificação. Ela comprou? Sim, ótimo. Ela sai desse funil e vai para o funil de agradecimento, da entrega do produto e da continuidade para vender os próximos produtos. E se ela não comprou, se ela viu toda a oferta e não comprou, ela vem para uma parte que está aqui embaixo, que a gente chama de reset e aquecimento, que a gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Voltando aqui em cima. Então, uma vez que a gente já viu, se ela assistir a oferta, assistir a aula inteira, inclusive a oferta, a verdade que pode acontecer se ela não vê a oferta, né? Se ela entrou na aula, mas ela não viu a oferta, ou seja, saiu antes. Ela saiu antes. Vamos pensar comigo. O que pode ter acontecido? Uma das coisas que pode ter acontecido, por exemplo, é ela não ter engajado naquela aula. Aquela aula talvez seja muito longa para ela, ou ela não viu tanto valor naquela aula. Então, ela saiu antes. O que acontece? Se eu puramente mando um replay para ela assistir a mesma aula, o mesmo conteúdo, principalmente que ela já assistiu o início daquela aula, pode ser muito chato para ela. E a possibilidade, a chance dela sair de novo é muito grande. Então, se ela entrou na sala, mas não viu a oferta, a gente manda ela para uma campanha de, no máximo, 3 dias, onde a gente vai dar a possibilidade dela ver um resumo daquela aula. Lembra? A gente falou para ela que não vai ter o replay. E o replay não vai ter realmente. O que a gente faz aqui, a gente dá um motivo e apresenta para um resumo daquela aula, que é o famoso sol filé. Então, você pode recortar aquela aula, resume, incluindo a oferta, claro, né? Principalmente a parte da oferta, e apresenta ela, mandando ela para uma página com esse resumo. Não precisa, muita gente pergunta, mas preciso mandar para dentro do webinar de novo? Não necessariamente. Aqui, você pode mandar para uma página. Tá? Não sei se eu comentei no começo, mas o que a gente usa é o Webinar, que é da mesma empresa que faz o Webinar Jam, que é a ferramenta que a gente está utilizando aqui. Ok? Uma vez que você fez isso, essa campanha também tem duas possibilidades de acontecer aqui. Dela ver esse software ou dela não ver o software. Ela viu ou não viu, tá? Só para a gente não deixar passar em branco, você vai ver aqui dentro desse funil, tem esse ícone azul aqui, que é o máximo 3 dias. O que é esse ícone azul? Só para quem não conhece, nós trabalhamos com uma ferramenta chamada PlusDiz, depois o Jorge pode falar um pouco mais disso. É uma ferramenta extraordinária, integrada com o Infusionsoft, essa ferramenta é integrada com o Infusionsoft. E essa aqui nesse ponto, ela tem várias funções, mas esse ponto aqui a gente usa uma função que a gente usa a gente expira a oferta, né? Então a gente faz lá um countdown, que é o mesmo relógio que a gente põe no e-mail, falando, você tem 3 dias somente, depois 2 dias, 1 dia, e esse relógio está sincronizado com o mesmo relógio na landing page, tá? Então a pessoa sabe que ela tem 3 dias para acessar aquele conteúdo. E se ela clica no 4º dia, ou seja, já expirou aquele tempo, ela é redirecionada, por isso tem essa ampulheta aqui, ela é redirecionada para uma outra página e ela não pode mais ver aquela página, aquela oferta que você está enviando, ok? Então, feito isso, né, a gente só recapitulou aqui o timer, então mandei ela para a página lá do Sol Filé. Ela tem a possibilidade de ir ou não. Eu fiz uma campanha de 3 dias, por exemplo, máximo 3 dias, e ela tem a possibilidade de ir ou não. Ela foi, então a primeira possibilidade, a pessoa clicou e foi para a página. Ela comprou? Não. Então, ela vai cair aqui na parte do funil, que é o reset e aquecimento. Se ela comprou, ótimo, saiu do funil, vai para o próximo funil para fazer a ascensão e vender um produto maior, por exemplo. Tá? E se ela não viu o sol filé, da mesma maneira, ela vem aqui para o reset e aquecimento. Bom, vamos falar um pouco sobre reset e aquecimento. O que é o reset e aquecimento? Reset seria o tal famoso reset de atenção. Se você não sabe, o reset de atenção a gente usa dando um conteúdo. Então, é como se eu estivesse aqui numa reunião com você
eu estou falando sobre um assunto e antes de eu entrar no próximo assunto, eu faço um reset. Eu tiro a sua atenção daquele assunto que a gente estava conversando e coloco você num assunto diferente. Para ficar um pouco mais claro, eu vejo que muita gente está preocupado aí em fazer, né, usar os gatilhos mentais. Para quem não sabe, o gatilho mental, também o pessoal agora está falando, os gatilhos emocionais, são gatilhos emocionais que você está falando com o cérebro límbico da pessoa. Né? Muita gente eu vejo que a gente tem um cérebro racional e o cérebro emocional. Legal, isso é verdade, mas tem estudos de neurocientistas que falam que hoje os estudos estão muito avançados e se fala muito do cérebro trino. Se você não conhece o cérebro trino, sugiro que busque sobre o cérebro trino e aprenda um pouco sobre isso que vai te ajudar muito. E aí deixa um pouco mais claro por que é importante o reset de atenção. Deixa eu só interromper aqui um pouquinho a minha tela. Ô Jorge, você está me vendo ou não? Estava vendo a tela e estou vendo você agora. Tá, você consegue deixar minha tela cheia aí? Pronto. Isso aí, mandou bem, isso aí. Boa. Isso aqui, né, para quem não sabe, eu já fui reprovado, já reprovei em educação artística. Bom, isso é verdade. Então, se eu não entender, vocês me perguntam. É uma tentativa de... E aqui eu vou fazer 3 divisões, só para a gente dividir e explicar um pouco sobre o cérebro aqui, tá? Nesse estudo, os neurocientistas defendem que nós temos 3 cérebros. O cérebro reptiliano, eu já explico qual é a função dele, o límbico e o córtex. Tá? O reptiliano seria o nosso cérebro mais antigo. Então, é onde tem as nossas reações, nossa defesa e sobrevivência. Tá? E aí, eu estou explicando isso por quê? Da mesma maneira que os gatilhos mentais são estímulos aplicados para o cérebro límbico, ou seja, o nosso cérebro emocional, nós temos estímulos também para o cérebro reptiliano, tá? Que são mais fortes do que o límbico. E nós temos aqui no final o cérebro, o córtex, né? Seria também chamado como novo cérebro, onde está toda a parte racional. Então, qual que é, em qualquer campanha que você faça, tem que estar o foco. Fugir do racional. Se entrar no racional, a pessoa vai começar a pensar, será que o preço está bom, será que está caro, está barato? Então, a gente tem que sempre tentar utilizar e aplicar os gatilhos mentais. Os gatilhos mentais para estimular o cérebro límbico, o emocional, ou também utilizar os estímulos do reptiliano. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, um dos estímulos do cérebro reptiliano, se você conseguir atingir qualquer um desses estímulos do cérebro reptiliano, você vai ter o que é a parte talvez mais importante da sua parte, que é o primeiro passo, que é a atenção. Então, se você atingir o cérebro reptiliano do seu avatar, você vai ter a atenção dele. E um dos estímulos aqui, nós chamamos de início e fim. Então, um dos estímulos aqui para o reptiliano seria o início e o fim. O que é o início e fim? É comprovado que o nosso cérebro ele tem facilidade em aprender, ou decorar, ou dar atenção para o início e para o final de uma mensagem. Então, uma apresentação que você for fazer, pode ter certeza que o seu lead, o seu avatar, o seu possível cliente vai ter facilidade em aprender e decorar o início dessa mensagem e o final. Então, quando a gente usa o reset, é como se a gente tivesse parado um assunto, ou seja, dado o final no assunto, e estamos iniciando uma nova conversa. E isso a gente está facilitando, tanto ele entender que acabou, como ele vai decorar e aprender e dar atenção ao início de uma nova conversa. Por isso é importante o reset de atenção, isso também é muito utilizado em negociação. Quem já estudou um pouco mais sobre negociação sabe como é muito utilizado isso no dia a dia. Beleza? Então, isso aqui, só para a gente não aprofundar muito, só para dar um motivo, né, para as pessoas entenderem aí a importância da gente estar fazendo o reset de atenção. Então, voltando a compartilhar aqui a tela, essa é a intenção aqui do reset e do aquecimento. Então, nesse momento, a gente vai dar um reset de atenção na lead e vamos começar a aquecer, vamos dar alguns conteúdos de valor para ele, para que ele realmente possa entender que agora passou a oferta e a gente está num novo momento. Feito isso, próxima etapa aqui do funil é a gente colocar ele numa campanha de ancoragem. E o que é a campanha de ancoragem? Campanha de ancoragem é o seguinte, quando a pessoa sabe que ela está diante a uma oportunidade de preço especial, quando ela tem uma comparação. Então, se você nunca tivesse, se você não soubesse, por exemplo, quanto custa um carro, um Tesla,
e você se depara com um carro naquele valor, você não sabe dizer se aquele carro é caro ou barato, porque ele tem tantas features, ele entrega tanto, será que aquilo é caro ou é barato? Então, para você conseguir dar esse aspecto de caro ou barato ou de oportunidade única para o seu cliente, para o seu avatar, a gente utiliza uma campanha de anúncio, que essa campanha nós trouxemos um tráfego frio, já passamos ele para uma oferta, se ele comprou, ele já saiu desse funil, não está mais aqui, ou seja, se ele chegou nesse ponto do funil porque ele não comprou ainda. Então a gente tem que mudar os estímulos para que ele possa tomar a decisão de compra aqui dentro ainda desse funil. Então, nesse momento de campanha de ancoragem, o que você vai fazer? Você vai entregar para ele um conteúdo e principalmente uma oferta de um produto mais caro do que aquele que você ofereceu inicialmente. Então, talvez aqui você vai fazer uma oferta do seu produto principal. Como que você pode entregar isso? Essa campanha aqui depende do cliente, a gente usa uma campanha diferente. Então, por exemplo, a gente pode usar uma campanha de mini treinamento, onde você pode dar lá aula 1, aula 2, aula 3 e oferta em cada uma dessas aulas, ou oferta na quarta aula, por exemplo. Ou você pode, por exemplo, fazer uma campanha de segmentação e se essa pessoa engajou nessa campanha, você entrega a oferta para ele, tá? Mas lembrando, essa oferta aqui não necessariamente é com foco em vender. Muita gente vai comprar nesse momento, mas o aspecto dessa campanha é a gente fazer a ancoragem, o que seria? A pessoa entrou, viu uma oferta sua, não comprou, chegou nesse ponto, você vai falar assim, você não comprou aquele produto, mas olha, eu tenho um produto muito mais completo e o valor é esse. Talvez ele não esteja pronto para comprar esse produto, mas ele sabe, ele passa nesse momento de saber que existe essa oferta. Então, se ele comprar, ótimo, ele vai sair, então comprou, ele saiu desse funil, e se ele não comprou, você vai colocar ele numa próxima campanha de no máximo 5 dias, onde você vai fazer uma campanha talvez de um terceiro produto, com preço especial, muito especial, com muito valor, com bônus, super bônus, o que você quiser, né? Ou se você tiver em mãos, na verdade, para fazer uma ativação desse cliente. Lembrando, é o terceiro passo dessa lead e você precisa transformar ele em cliente para ativar. Lembra lá atrás, no começo da apresentação onde eu falei da LTV, Lifetime Value? Então, se você trouxe o lead até esse momento, ele ainda não comprou, o ponto mais importante aqui é transformar ele em cliente. Então, você faz uma nova oferta com um super bônus e entrega ele nessa campanha aqui de no máximo 5 dias. Então, observe o que a gente tem feito com esse funil. A gente trouxe a pessoa para uma primeira aula, lá atrás. E o que a gente está fazendo aqui, se ele não comprar, a gente está dando mais oportunidades, ou seja, fazendo mais pontos de contato e oferecendo mais ofertas, dando mais ofertas para esse mesmo lead, ok? Nesse ponto, muita gente pergunta, mas, Danilo, é muito envio de e-mail? Não necessariamente, porque a todo momento, a toda a campanha aqui, você pode fazer uma segmentação e entregar a oferta apenas se essa lead se engajou. Se não engajou, você passa ele para a próxima etapa do funil. Então, não necessariamente você vai enviar muito e-mail para ele. Por exemplo, aqui no Reset, no aquecimento, você não precisa mandar e-mail todo dia. Você pode fazer um aquecimento aqui, seja de uma semana ou no máximo 15 dias, eu sugiro, enviando um e-mail, sei lá, 3 e-mails na primeira semana, depois 2 e-mails na segunda, ou vice-versa, ou 3 e 3. Aí fica a critério dependendo do nicho. Se aquele nicho está acostumado a receber mais e-mails ou não, você pode trabalhar aí no volume de e-mails que mais se encaixar de acordo com o negócio do seu negócio, o negócio do seu cliente. Ok? Então, passado por essa campanha aqui de no máximo 5 dias, novamente a gente vai verificar. Se comprou, ótimo, sai, vai para a próxima campanha, agradecendo e passando a pessoa por uma campanha de ascensão para vender um próximo produto. E se ela não comprou, você manda ela para uma campanha de nutrição, onde, de novo, você vai entregar muito conteúdo de valor para que essa pessoa pode se esquentar, né, ao longo do tempo e você voltar a fazer no próximo funil uma nova oferta. Que esse próximo funil pode ser um outro funil igual a esse, com uma nova aula, uma nova abordagem, uma nova ótica, entregando talvez o mesmo produto. Muita gente tem um produto e fica batendo sempre na mesma chamada, na mesma promessa. E você tem até ferramentas na internet que você pode usar para começar a olhar esse mesmo produto com outras óticas. Então, se você está indo para um lado, o cliente, você não está conseguindo conversão, ou seja, essa lead não comprou esse produto por essa ótica, você pode usar outra ótica e com uma outra promessa entregar o mesmo produto, que resolva também uma segunda dor. Às vezes tem um produto que resolve várias dores. Então, você não precisa necessariamente bater sempre na mesma dor. Você pode mudar a ótica e fazer uma nova oferta com uma outra ótica no cliente, usando talvez esse mesmo funil aqui. Ok? Então, nesse ponto a gente passou pela parte de baixo aqui do funil. Vou retornar aqui no início para a gente ir para a parte de cima, que seria o seguinte.
Quando a Lídia entrou aqui, fez o opt-in, nós seguimos para baixo, ou seja, que ela tenha entrado na sala de aula. Mas pode ser que ela não tenha entrado na sala de aula, ou seja, ela perdeu aquela hora. E lembra lá no começo que a gente falou que não teria o replay? Então, se não tem o replay e a pessoa perdeu a hora, o que eu faço? Largo ela? Esqueço ela? Não. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte, você vai chamar ela de novo para uma segunda oportunidade. Então, você vai dar um motivo. Você pode usar aqui, nesse caso, nessa nova oportunidade, uma aula diferente do que foi apresentado anteriormente, porém, você pode usar, inclusive, Daniel, eu só tenho uma aula gravada com, né, um pitch de vendas muito bom. Você pode usar mesmo. Lembrando que essa pessoa, essa lead, não entrou inicialmente na aula, então ela não sabe o que você falou no início da aula, ela não sabe que roupa você estava, que abordagem você deu. Então, você pode dar uma outra chamada, né, dando motivo para ela. Então, por exemplo, e acontece, você vai perceber quando você começar a colocar para rodar, muita gente vai perder a aula e vai mandar e-mail para você. Poxa, perdi a aula e tal, quando vai ter uma nova oportunidade e tal. Então, isso pode ser um motivo. Olha só, recebi alguns e-mails, inclusive de pessoas que não pôde comparecer ou que teve problema na internet. Né? Como eu falei, não tem replay dessa aula, porém, eu vou dar uma nova oportunidade para você e talvez seja a última oportunidade que eu vou falar sobre assunto X. E aí você convida ela novamente, tá? Nesse momento aqui, você não vai dar a possibilidade, claro, dela se inscrever para assistir daqui 15 minutos a aula. E aí você vai definir e vai falar para ela, ó, a aula vai ser na quinta-feira, dia tal. Isso tudo, através do PlusDis, tá aqui, ó, a gente consegue fazer o cálculo, a gente pega a data de hoje e a gente consegue calcular qual vai ser a data do mês da próxima quinta-feira e fala que a aula vai ser no próximo, sei lá, dia 10 de abril, na quinta-feira, por exemplo. Então, você pode usar esses artifícios para dar mais realidade para ela, mas eu sugiro que em nenhum momento você fale que essa aula é ao vivo. Tá? Eu vejo às vezes pessoas falando, né, é ao vivo. Não, fala que é online. Muitas pessoas vão interpretar como ao vivo, porque ela vai entrar lá, vai ter comentário, mas a gente sugere que nunca tenha esse tipo de abordagem aí, utilizando o EverWebinar. Okay? Então, aqui, nesse momento, para a gente chegar em qual data da semana, Danilo, muita gente pergunta qual data da semana também é a melhor data. Depende do nicho, tá? Eu tenho um nicho que é segunda-feira, é a melhor data. Eu tenho um nicho que domingo é a melhor data. E tem nichos que seguem mais ou menos o padrão, que quinta-feira é a melhor data, tá? Então, você precisa fazer teste. No início de um funil desse, normalmente a gente deixa rodando por 15 dias ou até 30 dias, vários testes testando todos os dias da semana. Ao fim desse período de teste, a gente olha nos relatórios, vê qual foi ou quais foram os dias da semana que mais tiveram engajamento, ou teve mais presença na quantidade maior de pessoas ali presentes, e a gente passa a usar essas datas como datas estanques. Então, vamos pensar que ficou definido terça e quinta, foram as melhores datas. Então, se uma pessoa perdeu o webinário da entrada aqui, numa terça-feira, ou uma segunda-feira, por exemplo, na terça-feira eu vou falar para ela que tem uma aula, né? Vou dar um motivo, como eu expliquei, que a aula é quinta-feira para ela não perder, ok? Então vamos lá, a pessoa fez essa campanha, a pessoa não se inscreveu, passou pelos 3 dias, por exemplo, de convite, e não se inscreveu, ela vem para essa mesma etapa aqui embaixo, que é o reset e aquecimento, e a partir daqui ela vai passar pelo mesmo fluxo que a gente já explicou. Campanha de ancoragem e depois uma super oferta aqui na frente, ok? E se ela se inscreveu, você vai fazer o seguinte, como a gente está trazendo um tráfego frio, vai ser importante, se ela não participou da primeira, ou seja, se ela chegou aqui é porque ela não participou da primeira aula. Então, aqui é importante que você faça antecipação do conteúdo e, principalmente, aquecimento. Porque essa pessoa talvez não te conheça. Então, para ela não perder essa aula, é importante que você aqueça e mostre que essa é uma oportunidade realmente única. Então, mostre a grandeza da sua aula. Tá? Eu vejo muita gente, manda o convite e tá bom. Mas não, a pessoa tem que entender que aquela oportunidade única da vida dela. Tanto é que você já reforçou novamente que não vai ter replay. Então, ela tem que ver que ela tem que assistir aquilo. E, com isso, você aumenta consideravelmente a presença no webinário, que hoje, assim, o webinário é uma das ferramentas que eu considero que mais convertam. Só que a gente sabe que a presença, o volume de presença, às vezes, é muito baixo, né? Então, se você tem consideravelmente mais presença, você vai aumentar consideravelmente aí, proporcionalmente, que seja a sua conversão. Então, o foco aqui é fazer com que a pessoa entre. Então, como se aquece? Aquece enviando depoimentos, olha, pessoas que participaram de uma aula com esse conteúdo, talvez seja um aluno seu, alguém que participou do webinário. Você pode aquecer com conteúdo, dando uma antecipação do conteúdo que a pessoa vai ver dentro da sua aula. Ou seja, durante esses 3 dias, 4 dias, dependendo do tempo que você colocar, eu sugiro que não seja mais que uma semana,
você aqueça essa pessoa para que ela chegue realmente lá aquecida e que principalmente que ela esteja presente nessa aula. Ok? Então, ao final aqui, chegou a data desse webinário, a pessoa entrou na sala? Não. Se ela não entrou, novamente você vai jogar ela para esse ponto do funil, que é dar o reset de atenção e fazer o aquecimento para depois a pessoa ver a campanha de ancoragem. E se ela assistiu a aula, você vai ver. Viu a oferta? Não, não viu. Ela volta para cá, da mesma maneira que na primeira aula, a pessoa que não viu a oferta vai receber só o filé, mesma coisa aqui. Não viu a oferta, ela vai cair aqui e durante 3 dias ela vai receber uma sequência de e-mails mandando ela para uma página só com filé, ou seja, com a parte mais importante da sua aula, principalmente a oferta, tá? E se ela comprou, ela sai. Se ela viu a oferta inteira e comprou, ótimo, ela sai do funil, vai para o próximo funil de ascensão, e se ela não comprou, novamente volta aqui para essa mesma etapa, que é reset de atenção e aquecimento. Lembrando só que esses pontos aqui a gente trabalha com PlusDis, para trabalhar com timer, e principalmente nesse ponto aqui é importante que é o seguinte, vamos pensar, você falou para ela que ela só vai ter mais uma oportunidade para aquele conteúdo e a aula vai ser na próxima quinta-feira, dia 3. Ok, aí a pessoa não viu o seu e-mail. Quando é no dia 5, ela vê aquele e-mail, no dia 3 teve aula. Se ela clicar e você não usar, por exemplo, o PlusDis para expirar aquela chamada, aquela página, aquela landing page de inscrição, a pessoa vai conseguir se inscrever. Então, a gente prima aqui muito sobre a palavra, né? Principalmente quando a gente trabalha muito com infoprodutores, ou seja, com nossos clientes, a palavra do nosso cliente vale muito. Então, se ele falou que só tem mais uma oportunidade, é na quinta-feira, é quinta-feira. Tá? Se a gente quiser depois chamar ela para uma nova chamada, para uma nova aula, seja com esse conteúdo ou não, é outra chamada. Mas essa chamada, se eu falei que é quinta-feira, a gente aplica aqui o PlusDis realmente para expirar. Porque se você não expirar, você configurou o Webinar para que toda quinta tenha aula. Se a pessoa clicou na sexta-feira, o Webinar vai permitir que ela se inscreva para a próxima aula. E como a gente trabalha aqui sempre com automação, né, eu não vou pôr uma data do mês específica, senão eu teria que toda semana vir e alterar em um foco. O foco é deixar isso automatizado e a gente automatiza aqui utilizando essa configuração no Webinar com a integração do PlusDis. Ok? Jorge, alguma dúvida aqui? Que você queira que eu pegue, que eu explane melhor aqui? Se alguém possa ter alguma dúvida? Rapaz, olha, foi sensacional isso aí, hein? Gostei muito. Está Acredito sendo, né? que... Está sendo, está sendo. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Por enquanto a gente está sem dúvidas aqui. Se você tiver algum ponto assim que você queira destrinchar um pouco mais. Assim, talvez as pessoas tenham algumas dúvidas de como fazer algumas configurações aqui no Infusion, né? Lógico que talvez quem vai assistir a essa apresentação, não sei o nível de conhecimento que vai ter no Infusion, mas talvez ela possa ter alguma dúvida sobre como fazer isso dentro do Infusion. Tá? Então, talvez a gente possa, se tiver alguma dúvida, a gente possa depois também tirar alguma dúvida, explicar, tá? Mas assim, realmente é um webinário, é um funil, né? Esse funil de webinário. É um pouco, talvez no início, complexo de entender um passo ou outro, mas com certeza a pessoa aplicando isso, ela vai transformar, vai dar a oportunidade para o lead dela mais momentos de oferta, né? Receber mais ofertas, para aumentar a conversão no LTV principalmente. O Rafael está perguntando como que você joga tráfego para esse funil. Se é programando anúncios, como que você faz? Legal. Se é com remarketing? Boa pergunta, a gente vai fazer os dois aqui. Nesse caso, olha que interessante. Se eu colocasse todas as funções aqui, ficaria um pouco complexo de colocar no fluxograma único. Mas aqui, inicialmente, você pode fazer, Rafael, um tráfego frio, você pode fazer um anúncio, chamando, ou através de uma isca, então pode dar uma isca, um e-book, por exemplo, e na página de obrigado, você fala, que legal, eu já vou mandar para você o e-book no seu e-mail, mas dá uma olhada nessa aula que eu vou dar sobre esse assunto. Então, embaixo a pessoa já pode se inscrever sobre nesse webinário. Ela, então, faria o opt-in aqui. Tá? Então, essa é uma primeira maneira. Segunda forma, é você fazer um tráfego direto para a página de inscrição. Então, você faz um tráfego direto
por exemplo, Facebook Ads, utilizando Facebook Ads, mandando o tráfego direto para a página de inscrição. A pessoa vai ver lá a página de inscrição, né, através do seu anúncio, e vai poder se inscrever e fazer o opt-in aqui. E outra coisa que a gente utiliza é que, por exemplo, nessa nova oportunidade, quando eu tenho uma data para acontecer, então, por exemplo, na próxima quinta-feira vai acontecer esse webinário, eu faço o remarketing utilizando também o PlusDiz, tá? Então, aqui, o PlusDiz não tá, a gente não utiliza o PlusDiz somente para expirar, né, o webinário aqui, para a pessoa não ter a possibilidade de se inscrever depois, que foi a promessa, né? Mas principalmente para fazer o remarketing também. Então, durante esses dias, eu faço um remarketing falando para ela sobre o webinário que vai acontecer, para ela realmente não perder esse webinário. Então, com esse remarketing, a gente consegue aumentar a conversão aí de inscrição. Uma vez que ela se inscreveu, eu posso esperar ela entrar no webinário, por exemplo, e se ela não comprar, eu posso fazer ainda um remarketing da mesma oferta, tá? Mas eu só faria o remarketing de oferta para quem viu a oferta e não comprou, para quem foi até o final da oferta e não comprou. Isso a gente tem funis desse jeito aqui, com esse remarketing também. Não sei se ficou claro aí, Jorge. Não, bacana. O Rafael até já comentou aqui que foi super interessante. Beleza. Muito bom. Por enquanto, a gente não está com mais nenhuma dúvida. Gente, se alguém tiver alguma questão, pode mandar agora. Ou depois também, porque a gente tem aqui os contatos do nosso Danilo. Aqui, ele está perguntando qual o ticket que você coloca para o webinário. Eu vejo que na faixa de 500 é tranquilo de vender. Pergunta do Rafael de novo. Mas que ele acha difícil tickets mais altos. A gente tem vários produtos rodando, tá? Claro, isso é natural. Qualquer campanha, quanto menor o ticket, maior vai ser a conversão. E eu sugiro, Daniel, eu vou fazer meu primeiro webinário. Sugiro que você coloque aí um produto com ticket de 497, tá? Como você falou aí, né? O Rafael comentou, por volta dos R$500, que é principalmente a ideia de você transformar essa lead, que, lembrando, inicialmente foi uma lead que chegou a um tráfego frio, então você vai ter a possibilidade de ativar esse cliente aí de forma mais fácil, utilizando um ticket um pouco mais baixo. Lembrando que depois você vai fazer ancoragem para quem não comprou, ou para mesmo o lead que entrou e já comprou esse primeiro produto, não pode esquecer de fazer uma campanha de ascensão, que a gente fala, ou seja, oferecer depois o seu produto no princípio de ticket mais alto e levando esse lead a percorrer toda a sua jornada de cliente do cliente aí, né, oferecendo novos produtos, novas ofertas. Mas sensacional, Rafael, se você puder utilizar um produto aí nessa faixa, eu tenho certeza que vai ter ótimas conversões aí. Bacana, muito bom. Jorge, alguma questão aí para o Danilo? Bom, Danilo mostró una página ontem que no curso avanzado en español, donde él estaba participando online, ¿no? Que fue nuestro primer curso avanzado en streaming. Ya vamos a hacer aquí también en Brasil. Él le mostró al final una página que deixou os caras doidos, completamente doidos. ¿Puede mostrar esa página aí? Qual que é, Jorge? Com a data? Exatamente. Espera aí. Deixa eu tirar aqui. Vou pegar essa página aqui rapidinho. Perfeito. Ok, foi essa página aqui. Imagino que seja essa, certo? Pronto, Tá vendo? pronto. Ok. Maravilha. O que eu apresentei lá nessa página, que é interessante, é o seguinte: quando você faz o convite para a segunda data, lá onde você tem a data da semana que vai acontecer o webinário, a gente usa uma programação que a gente coloca aqui na página, isso é randômico, não é evergreen, né? Ou seja, a gente calcula que dia que vai ser essa data através do PlusDiz, e por um código a gente coloca, embeda aqui na página, data da semana e data do mês, ou seja, deixa muito mais real para aquela pessoa que quer assistir e tem interesse nesse conteúdo. Então, novamente, como eu falei, dá importância, dá grandeza para esse webinário, que você vai aumentar muito a presença das pessoas, tá? E essa página especificamente aqui, uma página que a gente desenvolveu aqui desde o zero, aqui dentro de casa,
e ela converte melhor do que a página do próprio, todas as páginas que a gente testou do próprio Everwebinar, tá? Então, o segredo aqui é o botão, que é relevante, e a gente deixa tanto em cima um botão quanto embaixo, e principalmente a data do mês aqui, pontual. Tá? Em alguns casos, a gente coloca o timer embaixo, contando também o quanto tempo falta para acontecer esse webinar. Isso já tem no Webinar Jam, mas esse formato aqui converteu bastante para a gente. Excelente, Danilo. Então, só queda te agradecer mais uma vez. Excelente conteúdo que você compartilhou. Tomara que nossos amigos, parceiros, clientes fiquem inspirados, ¿no? por essa criatividade e esses resultados que você teve. Então, Danilo deixou os contatos aí. Qualquer coisa que alguém não tenha pegado, vai ter um replay. E, especialmente, procurem Jorge Luis e, através de Jorge Luis, ele passa os contatos do Danilo. E então, te deixo um abraço grande. E agora vamos ver, Jorge Luis, meu xará, qual é o próximo convidado? Qual é o próximo inspirador que vamos a ter? Legal, estão conseguindo ver a tela aí? Positivo. Bacana. Próxima edição, gente, dia 26 de junho, tá? Última terça-feira do mês, como sempre, 16 horas de Brasília. Os funis movidos à adrenalina do Júnior Croco, do Marketing de Academia. Vai ser bacana a gente poder mostrar para vocês como você pode trabalhar a automação e o marketing digital para offline, né? Então, vocês vão receber o convite em breve. Te agradeço também, Danilo, obrigado. Tá? Foi muito bacana. Único detalhe, Jorge, não fique pensando que por ser marca de academia, aí não tem uns insights fantásticos que podem ser aplicados a qualquer nicho. Cuidado, o Claro. Júnior é como Danilo, super criativo. Eu me lembro no último curso avançado, em fevereiro, quando ele participou, não? Acho que foi Danilo um dia e ele participou o Foi dia ele seguinte, mesmo. não lembro exatamente. Os caras ficaram acima dele como 3, 4 horas acima dele, tirando coisas. Então, aconteceu com o mesmo com Danilo. Danilo ficou até 3 da manhã do dia seguinte, rodeado de pessoas perguntando como fazer. Bom, aqui temos convidado a duas feiras. Então, a feira que está saindo agora nos acompañó, ahora nos va a acompañar para ir para Colombia en Bogotá, 11 y 12 de agosto, para mostrar estas maravillas también lá ao vivo para o pessoal que fala espanhol. Também agora estamos guardando o Júnior, que acaba de falar, Jorge, esse título ficou fantástico. Cara, eu queria colocar funis movidos a esteroide, mas aqui o pessoal vetou. Tudo bem, deixamos adrenalina. Mais ou menos ficou claro que você trabalha com músculo grande, e esses funis que você tem provavelmente vão ter assim super poderosos. Então, obrigado Danilo, obrigado Jorge, e vamos lá, vamos pelo próximo Inspiração. Obrigado, gente, até a próxima. Tchau.